É o seguinte, pauta número 8, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, antecipou em um dia o julgamento da ação que paralisou investigações baseadas em dados compartilhados por órgãos de controle, como Receita Federal e o COAF. O caso será analisado na próxima sessão do plenário do STF, marcada para quarta-feira da semana que vem. Inicialmente, o julgamento estava previsto para a tarde de quinta-feira. Segundo o nosso colega aqui da Jovem Pan, Josias de Souza, soube-se que Dias Toffoli já dispõe de maioria para aprovar no plenário da Suprema Corte a liminar que travou processos abastecidos com dados detalhados do antigo COAF sem autorização judicial. Confirmando-se a novidade, a investigação que corre no Ministério Público do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz será enterrada, de acordo, portanto, com essas informações do Josias. Por que isso é importante? Vamos contextualizar aqui a história. Em julho, durante o recesso judiciário, Dias Toffoli deu uma canetada, uma decisão monocrática, individual. Ele sozinho decidiu suspender todas as investigações do Brasil baseada em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. Isso a partir de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em decorrência das movimentações bancárias atípicas descobertas na conta do Fabrício Queiroz, que era assessor do seu gabinete quando ele era deputado estadual, Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, ou seja, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj. Então a defesa fez esse pedido ao STF e o Toffoli extrapolou o atendimento desse pedido, suspendendo não só a investigação referente ao Flávio, mas todas as investigações baseadas em dados desses órgãos. E o Toffoli deixou para que isso fosse pautado, só agora, no final de novembro, e pautou antes o julgamento da prisão em segunda instância. Então ele teve aí uma certa liberdade, não foi muito criticado, não foi alvo de manifestação, muito assim, pelo contrário, houve uma campanha de boa parte de uma ala dos bolsonaristas, incluindo o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, contra a instalação da CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli, aquele que suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Investigaria em razão de vários motivos, O Dias Toffoli abriu um inquérito ilegal, baseado numa regra do regimento interno do STF, que não prevê a abertura de inquérito para essa ocasião, com objetos indefinidos, inquérito sobre fake news, ameaças, ofensas, quer dizer, coisas que não acontecem no ambiente físico do STF. O artigo 43 lá do regimento prevê essa abertura de inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Então é um inquérito ilegal e dentro do qual foram cometidas ainda várias outras ilegalidades, por decisões inclusive do ministro relator Alexandre de Moraes, que também não foi sorteado para ser o seu relator. Então Dias Toffoli estava a fim de defender os ministros e ele próprio, transgredindo as regras. E o advogado-geral da União, André Mendonça, é um amigo do Toffoli, é alguém que trabalhou junto com o Toffoli, a convite do Toffoli, em outros postos que tinha na Advocacia Geral da União, porque o Toffoli já trabalhou na Advocacia Geral da União, além da Casa Civil do José Dirceu, no governo Lula. Então André Mendonça foi escolhido pelo Jair Bolsonaro e não se posicionou contra, pelo contrário, se posicionou pela legitimidade do inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, se posicionou a favor também da legalidade do inquérito ilegal do Dias Toffoli. Inclusive mandou uma notinha aqui para os pingos nos is, para tentar rebater as nossas críticas, e eu desmontei a notinha frase a frase, como vocês podem ver em vídeo disponível lá no YouTube. Então, existe aí todo um cuidado em se tratar com o Dias Toffoli, porque ele suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro e essa investigação vai ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, portanto, agora no dia 20, se eu não me engano, marcado para quarta-feira da semana que vem. Tem muitas outras coisas para falar sobre isso, tenho falado nas redes sociais, mas quero ouvir Augusto Nunes. Diga lá. O que é que vão justificar os juízes, o que vão argumentar os juízes que querem impedir que tenham valor legal investigações feitas por um órgão que teve um comportamento exemplar
ao longo da Operação Lava Jato. Primeiro, o COAF não poderia ter acabado. Ele acabou. Ele não mudou de nome, ele acabou. Segundo, ele deveria continuar funcionando como funcionou durante a Lava Jato, seja qual for o alvo da investigação. Em todos esses anos, o pessoal que investigou pelo COAF mostrou que estava certo, estava investigando. O que está tentando o Supremo com essa história? Livrar de problemas o seu presidente. Para isso eles fazem barganhas. Eu vou repetir aqui qual é a orientação que eu sigo, que é muito simples. Eu acho que toda investigação legítima, bem feita, e as do COAF são, deve ter valia, sim, devem ter valor jurídico, elas são legítimas. O COAF sempre funcionou assim, é sempre um juiz que recebe isso. Nunca o COAF agiu ilegalmente, nunca se precipitou. Eu não quero saber o sobrenome dos envolvidos, o parentesco que tenho com o presidente da República, com o presidente do Supremo. Eu acho que todo culpado tem que ser julgado e, comprovada a culpa, punido. E depois de punido, se for sentenciado à cadeia, que vá para a cadeia, seja quem for. Ou nós admitimos isso, ou não podemos, perderemos todos os argumentos para lutar. Quem não admite isso perde qualquer autoridade para lutar pelo restabelecimento do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. O Toffoli espertamente fez isso para blindar ministros. Paralelamente, ele iniciou um inquérito, esse sim, ilegal, que deveria ser proibido, e agora se prepara para, se valendo desses laços que vinculam alguns dos envolvidos nessa história com o presidente da República, ele está se safando dessa ao lado da mulher do Gilmar Mendes, da mulher do Gilmar Mendes e de outros bandidos amigos. Nós somos a favor disso? Nós temos bandidos de estimação? Eu não tenho. Eu também não tenho. Dias Toffoli abriu esse inquérito ilegal e dentro dele o Alexandre de Moraes, que foi designado relator pelo Toffoli, suspendeu apurações da Receita Federal que poderiam atingir o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Quer dizer, um inquérito que ainda foi usado para a blindagem dos próprios ministros do Supremo, sendo que, repito, o artigo 43 fala de infrações à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Não tem nada a ver. Ainda fizeram lá ação de busca e apreensão contra uma pessoa que não tem foro privilegiado, que não está sob a jurisdição do STF. Então foi uma escalada arbitrária do Supremo Tribunal Federal. E aqui ninguém está declarando de antemão culpa de quem quer que seja nesse esquema descoberto no gabinete do Flávio Bolsonaro. O esquema que eu digo aqui é a identificação de movimentações bancárias atípicas. É uma investigação que precisa ser continuada. É preciso haver um avanço naquela investigação. Por quê? Porque as movimentações bancárias atípicas, elas foram identificadas. Então, 600 mil reais entraram, 600 mil saíram, se viu ali quem é que estava transferindo para quem aquele dinheiro, e isso é um indício da rachadinha. É uma suspeita muito séria que precisa ser apurada até o final. Então, o que se discute lá no Supremo Tribunal Federal não é isso que foi identificado e que a gente sabe que aconteceu, né? A movimentação bancária típica que eu estou dizendo. É simplesmente o compartilhamento de dados. Eles dizem lá que houve um e-mail que foi escrito de uma maneira que não deveria ter sido escrita, que houve um compartilhamento errado, que para aquilo precisaria de autorização judicial. E eu relembro, compartilhamento de dados entre o órgão como o COAF e o Ministério Público sobre movimentações bancárias atípicas é algo que acontecia há anos sem a necessidade de autorização judicial. A autorização judicial é necessária para a quebra de sigilo bancário. Então, a quebra de sigilo ela vai trazer um detalhamento muito maior a respeito dos dados do que esse compartilhamento mais geral, menos específico, feito pelo COAF, que vinha sendo autorizado nos últimos anos. Agora, eles estão alegando não, que houve realmente uma quebra de sigilo, etc., para suspender a investigação, e a gente tem que ficar de olho para que a blindagem não seja feita.
Como Augusto falou, foi bom você ter citado esse exemplo, com perdão aqui, Zé Maria, de me estender mais um pouquinho, porque você vê esse pessoal de esquerda que defende o Lula, Augusto Nunes. Eles defendem o Lula e querem que o Lula seja solto. Logo, eles defendem o fim da prisão em segunda instância, por interesse de ocasião, por interesse de que os seus bandidos de estimação sejam soltos. Aí o pessoal à direita vai defender que haja uma mudança, vai defender que não haja investigação até o final, porque tem um político à direita que está envolvido. Não, aqui a gente não vai defender isso não. E não né? adianta, né? Porque a verdade aparece. Então, isso aí é dar... Não, e se a pessoa não tem culpa, qual é o problema de correr a chifre e investigação? cabeça de cavalo, sabe? A verdade, ela sempre aparece. Pode demorar, mas aparece. Então, se o sujeito se diz inocente, qual é o problema de a investigação continuar? No final vai acabar revelando uma inocência. Por que há tanta vontade de que a investigação seja suspensa? Isso só gera mais e mais desconfiança. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, depois do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, houve uma convenção e uma determinação de que a fiscalização financeira é eficiente e necessária. Para qualquer investimento de qualquer tipo de crime, é preciso ali um investimento básico e é preciso transação financeira. Além disso, quem recebe um dinheiro fruto de crime, ele necessariamente tem que legalizar esse dinheiro, ele não pode ficar com o dinheiro debaixo do colchão. É aí que entra esta inteligência, o chamado caminho do dinheiro. E o COAF, extinto, Augusto, você tem razão, ele não mudou de nome, ele foi extinto, criaram outra coisa diferente, que no futuro pode até se mostrar melhor, sei lá, mas o COAF foi extinto. E o COAF vinha fazendo um papel fundamental nessa história. Eu acho gravíssimo se houver esta confirmação do plenário da canetada do presidente Dias Toffoli durante um recesso judicial. Isso porque estará cancelando vários processos, inclusive da Lava Jato. Eu vi na Polícia Federal um comunicado interno determinando que todas as investigações, todos os inquéritos que tenham como base dados do COAF fossem interrompidos imediatamente. Estão parados. O Ministério Público deu a mesma recomendação, ou seja, nós não sabemos qual é o número de inquéritos, investigações e processos que estão paralisados em decorrência desta canetada do presidente Dias Toffoli. Olha só, essa decisão do presidente foi tal ultrapetita, significa que ele foi além do pedido. Isto é um dos motivos de impugnação de juiz. Porque o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, pediu para suspender o dele. O presidente Dias Toffoli suspendeu o de todo mundo, né? E não bastou o COAF, foi na Receita Federal e Banco Central e paralisou tudo. Não se trata o argumento do ministro de que se avaliou ou se entrou em sigilo fiscal, no caso da Receita, e sigilo bancário, no caso do COAF. Não é assim, não se detalha, apenas indica, olha, aqui acende um sinal amarelo, aqui houve uma movimentação considerada atípica, não é nem suspeita, não é nem proibida, é atípica, diferente. A partir daí, o investigador, né, o policial federal ou a Receita Federal, vai atrás do juiz, quebra o sigilo, e aí sim, o juiz autoriza ou não a abertura do sigilo. Mas é uma luz, ninguém pode sair por aí quebrando o sigilo de todo mundo por nada, é preciso ter essa luz, é preciso ter esta informação geral e não é um extrato bancário, não é movimentação bancária. Então, o que aconteceu? O presidente Dias Toffoli, ele interrompeu vários processos e inquéritos que tenham como base dados da Receita, do COAF e do Banco Central. Isso é muito problemático para a Justiça. Estão cerceando a Justiça para inocentar alguns figurões, de tal forma que a Justiça vai chegar a um ponto de não ter mais o que fazer, né? Além disso, a lei de punição aí, de abuso de autoridade. Então, é muito complicado. Então, é uma decisão muito séria. Se o presidente Dias Toffoli está colocando o assunto em plenário, é um sintoma mesmo, Josias, de que
ele conseguiu maioria, ou pelo menos pensa que tem maioria, para esse absurdo. É um absurdo e a modernidade mostra que a inteligência na investigação é fundamental.